Eu tenho certeza que você já se perguntou se tem TDAH. Agora, será que você fez a pergunta correta? Que é a seguinte: será que você tem TDAH? Ou será que você só está sobrecarregado como todo mundo hoje em dia? Nas redes sociais é muito fácil, em alguns segundos, você olhar um vídeo, olhar uma lista de sintomas e se identificar e falar assim: bom, eu tenho TDAH. Mas, na prática, na psiquiatria, as coisas não são assim. Eu sou o Dr. Flávio Góes, médico psiquiatra, e nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples e prática como que você diferencia sintomas de desatenção, que todo mundo pode ter, e um diagnóstico de TDAH, que é uma doença, um transtorno de neurodesenvolvimento. Eu vou começar falando da maioria das pessoas que hoje vive com sintomas de desatenção. Então você não tem atenção, você não tem foco, você tem dificuldade de concluir aquelas tarefas que você começa, você perde as suas coisas e aí você acredita que sim, tem TDAH, mas você esqueceu de olhar para o contexto da sua vida. Você provavelmente pode estar vivendo estressado, sobrecarregado, com muitas horas de trabalho, sem tempo adequado para o cuidado da sua vida, para o cuidado da sua família, e isso vai te deixando estressado, isso vai te deixando com esquecimentos, isso vai te deixando com um sono de má qualidade, e uma coisa vai piorando a outra. Nesses casos, os sintomas, eles tendem até a ser mais leves, dependendo do grau do seu estresse. E muitas vezes eles melhoram com uma melhoria da sua rotina e também com a melhoria do seu equilíbrio emocional. Já o TDAH é um transtorno, como eu falei, de neurodesenvolvimento. É um transtorno que ele já nasce com você. Existe uma base genética, existe também uma história familiar. E ele se manifesta geralmente ali na segunda infância, entre os 8, 9, 10 anos de idade, e também pode piorar ali na adolescência, quando a gente está na escola, quando a gente está começando a se preocupar com aquela história de faculdade. Então ali tende a começar os primeiros sintomas, por isso que é importante a gente olhar para trás e pesquisar esses dados nas histórias. Esses sintomas, eles são mais intensos, são os mesmos sintomas de desatenção. Muitas vezes a pessoa não consegue estudar, não consegue ter foco naquilo que ela está fazendo. Aquela pessoa que passa uma mosca, ela já está olhando para lá, ela não consegue concluir as rotinas, concluir as suas tarefas que ela se propõe. Então, quando a gente tem esse diagnóstico, a pessoa tem esses sintomas ao longo da sua vida, ela tende a piorar em determinadas situações e ela tende a aparecer isso tudo em mais de um contexto que a gente fala. Então aparece no contexto da sua casa, aparece no contexto do trabalho, aparece nas relações humanas e isso vai fazendo com que você tenha diversos problemas relacionados ao TDAH. Uma coisa que você também deve estar se perguntando é: Flávio, e se o TDAH fica estressado? Bom, aí são dois problemas, porque você já tem uma base, você já tem problemas de TDAH e aí você fica estressado, o que piora muito mais todos os sintomas. Falando um pouco mais do diagnóstico, não basta você olhar um vídeo na internet e achar que tem TDAH. Você precisa ter os sintomas, como eu falei, aparecendo ao longo da sua vida. Então são sintomas de desatenção, são sintomas de falta de foco, muitas vezes são sintomas de hiperatividade, impulsividade, prejuízo na sua vida funcional, queda de produtividade, dificuldade de manter as rotinas, dificuldade de cumprir prazos, muitas vezes perder objetos, e isso vai causando uma série de problemas ao longo da vida. Outras coisas podem acontecer também, que são outras doenças psiquiátricas, outros transtornos mentais. Então, a ansiedade é o mais comum que a gente tem, porque a pessoa não consegue fazer todas as coisas que ela se propõe, então ela fica mais ansiosa, ela fica mais tensa, ela não consegue fazer as coisas que os outros fazem, que os colegas fazem, que os familiares também fazem. Isso pode causar um problema de autoconfiança, um problema de autoestima. Então, aqui no consultório, muitas pessoas que têm TDAH, elas já vêm com outros problemas. Por exemplo, ela pode vir com uma depressão, porque ela se sente mal, ela se sente inferior, às vezes ela se sente burra, porque alguém falou para ela, ou porque ela não consegue fazer aquelas coisas que todo mundo faz. Então, isso vai gerando uma série de conflitos ali dentro daquela pessoa, daquele cérebro que já tem o TDAH. Aí você deve estar se perguntando: ô Flávio, então resume aí pra gente, né? Qual é a diferença prática entre só estar desatento e ter o TDAH? Bom, de forma muito simples, os sintomas são praticamente os mesmos, que são esses que eu descrevi. E qual que é a diferença? Quando você só está estressado, eu não vou minimizar aqui o estresse, tá bom? Mas vamos separar uma coisa da outra. Quando você está só estressado, você pode melhorar resolvendo o seu estresse. Então, o foco principal do tratamento é você entender aonde está o seu estresse, se é na sua vida profissional, se é na sua vida pessoal, ou se é nas duas coisas ao mesmo tempo. E resolver esse estresse é fundamental, porque aí os seus sintomas de desatenção, seus sintomas de falta de foco, vai voltar ao normal. E não pode se esquecer também do sono. O sono é importante para quem não tem TDAH e também para quem tem TDAH. E aí, falando do TDAH, como que você resolve esses problemas? Primeiro você tem que diferenciar aquilo que eu falei, que não é só resolver o estresse, que resolve o TDAH. Agora, se você estiver estressado, precisa sim melhorar o estresse. Mas o TDAH geralmente não melhoram todos os sintomas. Você melhora aquele estresse, você organiza a sua vida e continua com os sintomas. Então o que eu estou querendo dizer? O paciente com TDAH, ele tem os sintomas independente do estresse. Então fica fácil nessa diferenciação. Agora que você já entendeu qual a diferença entre ter TDAH ou apenas estar desatento, chegou a hora de você passar para o próximo passo.
A avaliação profissional personalizada é o melhor caminho que você pode seguir, porque o profissional, o psiquiatra, vai olhar para você, entender a sua história e vai te falar se você só está estressado, ou se você tem TDAH, ou se você tem TDAH e também está estressado. Para cada caso, existe um tratamento e um caminho específico para melhorar a sua qualidade de vida. Eu tenho certeza que agora a sua cabeça está um pouco mais clara em relação a esses assuntos. Você, inclusive, pode compartilhar esse conteúdo com seus amigos, porque eles provavelmente já pensaram esse tipo de coisa. Você também pode dar um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui os seus comentários, que a gente faz novos vídeos com explicações sobre saúde mental e também equilíbrio emocional para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.